de uma forma maravilhosa, como sempre. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, de 5 a 11. Segundo Reis, capítulo 2, versículos 5 a 11. Vamos ler. Então, os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? Podeis sentar. Pai querido, nós estaremos aqui nesse momento, ó Deus, meditando a tua palavra, e teu Espírito Santo nos conduz ao entendimento, nos conduz, ó Deus, aleluia, que o nosso coração esteja aberto e a nossa mente esteja receptiva para receber a tua palavra, essa palavra que é viva e eficaz, que transforma, ó Deus, que penetra no nosso coração, aleluia, e na divisão da alma e do Espírito. E é disso, ó Deus, que estamos precisando, de transformação. Que o teu Espírito venha fazer transformação em nossas vidas, a começar na minha vida, Pai. Em nome de Jesus te peço, aleluias, amém. Hoje pela manhã eu escolhi um hino. Antes de ministrar a escola, vocês se lembram? Quem participou da EBD? Quero louvar-te sempre mais e mais. Mas ao continuar meditando na palavra hoje, durante a tarde, o Senhor colocou no meu coração um outro cântico muito conhecido da harpa cristã. Os irmãos mais antigos aí, que gostam da harpa cristã, vão lembrar. Pega lá maior, por favor, Vaso. Só bate o tom. Melhor, Ré maior, vai. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Vamos lá. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce pra mim é o teu querer, gozo me traz em te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor,
guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, e em tudo, meu Jesus. Amém? Depois a gente continua cantando as outras estrofes. Depois a gente continua. Hoje nós vamos falar sobre maturidade. Maturidade, todos nós passamos por ela, níveis diferentes uns dos outros, mas sempre estamos nos amadurecendo. Maturidade é como se fosse uma evolução. Vocês sabem como é que era um celular há 20 anos atrás? Como que era o celular? Vocês se lembram? Aqueles caixotão? Aqueles tijolão que pesava devia pesar mais de 500 gramas, né? Pesado. Tinha gente que gostava. Quem tinha condição de comprar celular, aqueles tijolão, colocava era do lado assim, já viu como é que é? Igual carregar canivete. Aqueles, só eram poucas pessoas que tinham condição de comprar celular daquele jeito. Aí era aqueles caixotão, aí o pessoal andava igual, né? Para mostrar que estava com o celular, tá. Mas aí foi evoluindo, o celular foi diminuindo o tamanho e tal, não é assim? Hoje fininho, né? A tela fininha, muito leve, e as coisas vão evoluindo para melhor, não é assim? Sempre melhorando. Na vida do cristão, nós precisamos também amadurecer, evoluir, melhorar. Hoje nós estamos de um jeito, amanhã nós precisamos ser melhor, não disputando com o irmão. Eu quero ser melhor do que a tia Sandra. Não, eu quero ser melhor do que o pastor Sebastião. Não, é ser melhor comigo mesmo, de mim mesmo. Eu estou disputando uma corrida comigo mesmo. Eu preciso melhorar. Amanhã eu estarei melhor do que hoje. Depois da manhã eu estarei melhor do que amanhã. E sim, sempre melhorando. E na vida do cristão, nós vamos aprender hoje os passos da maturidade. Com a vida de Eliseu. Só lembrando o texto que Davi escreveu, da seguinte forma: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terra plana. Nós precisamos amadurecer, e para amadurecer nós precisamos passar por alguns passos, e a vida de Eliseu, a história de Eliseu nos mostra quais são esses passos. E aí nós entendemos que Eliseu era filho de Safate, procedente de Abel-Meloa, foi o sucessor do grande profeta Elias. Vocês se lembram da história de Eliseu? Ele era boieiro. Você sabe o que era? Boieiro, aliás, arava a terra. Ele cultivava e utilizava bois para arar a terra. O profeta Amós que era boieiro, que a Bíblia fala, né? Era boieiro lá, né? Mas o profeta Eliseu, ele cultivava. Eliseu arava o campo com a 12ª parelha de bois, quando Elias chegou perto dele, onde ele estava, e jogou nele, sem falar nada. Elias estava passando e ele trabalhando. E aqui a gente vê a primeira característica de uma pessoa que quer amadurecer espiritualmente. Deus nunca vai escolher uma pessoa preguiçosa. Deus sempre vai escolher pessoas que trabalham, que estão trabalhando. Elias estava no campo, cultivando, os bois na frente, e ali, vocês já viram arar a terra com boi? Outro dia eu fui na roça, semana passada, final de semana, eu fui na roça do tio nosso lá. Como é que é o nome do lugar lá, meu irmão? Jacutinga? Sapucaia? Sapucaia. E aí eu vi os bois, carro de boi, né? Que negócio, tal. E na época que arava a terra com bois, né? Eliseu estava trabalhando, e Elias, percebendo aquilo,
jogou a capa nele, em cima de Eliseu. E Eliseu, naquele momento, Elias não falou nada, mas naquele momento ele sentiu de Deus e ouviu a voz de Deus. Ele sentiu que a mão de Deus o chamava para um poderoso ministério, e ele foi, naquele momento, ele recebeu o chamado de Deus. Elias não falou nada com ele. E aí ele sentiu de Deus, sentiu no coração aquele chamado, e a primeira coisa que ele foi fazer, foi lá dar um beijo nos pais dele. Deu um pai, deu um beijo na mãe, e falou: olha, Deus me chamou para uma grande obra. E sabe o que aconteceu? Eliseu, ele fez algo extraordinário. Quando ele recebeu o chamado, ele fez isso que eu falei com vocês, e além disso, pegou aqueles bois que ele estava usando para arar a terra, e fez o maior churrascão, matou os bois, chamou a família, chamou toda aquele pessoal ali, da sua parentela, da cidade dele, aonde ele estava, chamou todo mundo para o churrasco. Quem gosta de churrasco aqui, levanta a mão. Mas irmão, na Bíblia teve, esse aqui foi o dia que teve. Você já comeu carne de panela? Se você vai ler o texto, você vai ver que Eliseu fez uma carne de panela. Eita glória, outro dia eu fiz lá em casa, né? Mandei para o Otávio. O Otávio, rapaz, você cortou minha cabeça. É gostoso carne de panela? Carne de panela é uma delícia. Pois bem, Eliseu, olha, Deus me chamou para uma grande obra, eu não quero mais arar a terra com esses boi, eu vou matar esses boi, nós vamos fazer o churrascão, tchau mãe, tchau pai, beijão para vocês, fui. Tchau. E ele partiu atrás de Elias. Partiu atrás de Elias. Já viu aquele ditado? Né? Partiu, eu escrevi hoje, partiu igreja, né? Partiu EBD, partiu igreja. Eliseu escreveu o nome, mas ele falou: partiu atrás de Elias, recebeu o chamado. Elias só jogou a capa dele, pensou a atitude dele. Mas olha só, Eliseu aceitou o chamado para ser ajudante, para ser auxiliar, para servir a Elias. Se desejamos crescer em maturidade para sermos usados pelo Senhor, o primeiro degrau a subir é o do serviço. Se quisermos maturidade, o primeiro degrau a seguir, né? A tomar, subir, primeiro degrau é do serviço, servir a Deus e servir ao próximo. Servir a Deus e servir ao próximo, primeiro degrau. E nesta noite, nós veremos que Elias, ele conduziu Eliseu a vários lugares, e cada lugar que Eliseu passou, ele teve uma evolução na sua maturidade espiritual. Foi a forma como Elias, ele teve de preparar Eliseu para assumir o seu lugar como profeta. Então ele teve uma evolução, passos para a maturidade. E o primeiro lugar que Eliseu foi levado, Elias falou com Eliseu: fica-te aqui, porque eu vou para Gilgal. Eliseu foi e falou: vives o Senhor, mas não te deixarei, eu quero ir com você. Eu quero ir com você. Aí Elias falou: beleza, vamos embora. Se você quer viver uma experiência com Deus, se você quer evoluir a maturidade espiritual, hoje você não vai ter experiência de seguir a Elias, mas vai ter a experiência de seguir a Jesus. Te seguirei com teu amor. Não é assim? Nós vamos cantar ainda, nós vamos cantar aquele hino. Chegou na nota certa aí, Vado. Isso aí. Segura a onda. E aí, meu irmão, Eliseu, ele falou: eu quero ir com você. E Elias falou: então nós vamos para Gilgal. Sabe o que Gilgal representa?
Gilgal representa que é necessário remover o opróbrio. Opróbrio significa vergonha, a vergonha do pecado, do peso do pecado, da escravidão, da maldição do pecado. Durante 430 anos, Israel foi escravizado. Durante 430 anos, ele sofreu vergonha, foi humilhado no Egito. E depois que Israel foi tirado do Egito, parece que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Eles ficaram carregando a amargura, o peso daquele tempo que eles viveram escravos. E é desse jeito que o pecado faz conosco. Às vezes, aquele pecado que nós já deixamos há muito tempo, ele quer nos acusar, o diabo quer nos acusar daquilo que nós já fomos perdoados. Nós já aceitamos a Jesus, mas o diabo quer nos acusar daquilo que nós cometemos anos atrás. Nós já pedimos perdão, nós cremos na morte de Cristo na cruz, o sangue de Jesus já nos lavou de todo o pecado. Deus já lançou o nosso pecado no mar do esquecimento, mas de vez em quando, ai meu Deus, será que eu fui perdoado? Será que é esse peso, é essa amargura no coração é que o povo carregava? A atitude de Deus em remover para sempre toda a humanidade, a humilhação e as marcas da vergonha sofrida foi simbolizada no ato da circuncisão. Em Josué capítulo 5, versículo 2, ao cortar a carne, Deus estava cortando todo o relacionamento do pecado, toda a ligação espiritual, todo envolvimento comprometedor com os padrões pecaminosos do Egito. Naquele momento, Deus, ele começou a fazer com que Eliseu passasse pela fase, a primeira fase do abandono do pecado. O abandono é aquele momento quando nós aceitamos a Jesus. Oh, aleluia! Hoje eu aceitei a Jesus, eu tenho uma novidade de vida e eu quero viver essa novidade de vida todos os dias. As coisas velhas já, eis que tudo se fez novo. Gilgal, é preciso remover a vergonha, é preciso remover o peso da escravidão. Hoje nós não somos mais escravos do pecado, hoje nós somos livres. A Bíblia fala que aquele que conhecer a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vez que nós conhecemos a verdade, que é Cristo Jesus, nós vivemos em novidade de vida, em liberdade. Minha mãe, eu lembro que minha mãe cantando um cântico, vocês só vão lembrar, né? A minha alma escapou como pássaro do laço, a minha alma escapou como pássaro do laço do passarinheiro, e o laço quebrou, a minha alma escapou, aleluia. Aleluia, a minha alma escapou como pássaro do laço do passarinheiro. O irmão Ronilson, essa semana, não sei se você lembra, Ronilson, mas você postou um comentário sobre o pássaro preso na gaiola. O pássaro estava dentro da gaiola, com cordinha no pescoço, estava se suicidando. Suicidou dentro do... Porque o pássaro foi feito para quê, irmãos? Aí você chega a ver o pássaro na gaiola e fala: que lindo, gente, o pássaro preso ali. Se coloca no lugar dele, pensa direitinho. É bonito ver o pássaro preso? O pássaro é bonito, mas o que ele está passando não é bonito não, porque ele foi feito para voar. Nós fomos feitos para ser livres.
livres, dá a nossa consciência livre, o nosso coração livre. E aí a primeira experiência da maturidade é você passar por Gilgal, essa primeira experiência, ser livre, viver a experiência da liberdade. Obrigado, minha irmã. Ela está vendo esse copo voar. A experiência de viver livre, da liberdade, irmão, não tem coisa melhor, porque a prisão nos traz angústia, a prisão nos traz, tristeza. Não tem coisa melhor do que viver a liberdade, não tem coisa melhor do que viver voando. O Senhor quer te ver voando, feliz. O povo de Israel estava com medo, oprimido pelo pecado, com a cabeça baixa, vivendo. O Senhor não. Eliseu, você tem que abrir, levantar sua cabeça, levanta sua cabeça. Negócio de... O povo hoje está vivendo escravizado, sabe com o quê? É com isso aqui, ó. A cabeça está cabisbaixa, o povo daqui uns dias. A tal da evolução. Daqui o povo, a gente. A evolução é o seguinte: nós andamos ereto, reto, Aí com a evolução você vai começar a ficar. A evolução do celular, as consequências. Aí cai, exatamente. Evolução é aqui, ó. Só que Deus quer mudar isso aí. Nós precisamos virar para isso aqui, olhar para isso aqui, olhar para Deus. Aí a sua cabeça vai ficar olhando para cima. Aonde está o nosso Deus? Aleluia. Olha bem, Eliseu passou pela primeira experiência de Gilgal, a primeira etapa, crescimento da vida de Eliseu. Gilgal representa a remoção da escravidão, a remoção da vergonha. Gilgal representa um lugar de libertação. Quando nós aceitamos Jesus, é a experiência de viver a libertação. Nossa igreja, no original, o nome dela é Igreja Pentecostal da Libertação. Aqui não mudou, embora seja o projeto Júbilo, porque nós já vivemos a libertação. Agora quero viver em júbilo e alegria. A libertação eu já vivi. Não importa o nome da igreja, mas se você chegou aqui hoje, você precisa passar pela experiência de viver livre. A sua consciência livre, o seu coração livre. Gilgal representa o lugar da libertação. Vocábulo Gilgal é uma palavra hebraica de onde procede o termo Golgolet. O que significa Gólgota? O que é o Gólgota? A caveira. O que significa a caveira ou a cabeça? O monte da caveira, o Gólgota, onde Cristo morreu pelos nossos pecados. Gilgal significa Gólgota. Então, meu irmão, em Romanos capítulo 5, versículo 6, Deus exige o derramamento de sangue para a salvação e redenção da humanidade, não havendo outro meio nem alternativa. Foi por isso, portanto, que Jesus morreu por nossos pecados. E a experiência de Gilgal é viver a experiência da cruz de Cristo. Rude cruz se erigiu dela ao dia, como emblema de vergonha e dor. Essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. E o que acontece? Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz
trocar. A experiência do Gilgal é a experiência que você tem ao encontrar Jesus. Porque quando você encontra Jesus, você encontra paz. Quando você encontra Jesus, você encontra liberdade. Quando você encontra Jesus, você encontra cura para a alma. Aleluia! O Senhor Jesus é o nosso bom pastor. O Senhor Jesus, aleluia, é aquele que nos consola. Oh, se lança nos braços de Jesus essa noite. Se lança, eu quero, Senhor, me lançar. Eu quero me lançar em teus braços. Oh, aleluia. Nesse sentido, a passagem de Eliseu por Gilgal nos faz entender que a caminhada cristã passa pelo entendimento de que precisamos receber, antes de tudo, o sacrifício de Cristo na cruz, que nos remove o pecado e todo o peso da vergonha. Primeiro passo, cadê o tema? Primeiro passo para a maturidade cristã. Aleluia. Então Gilgal passou. Elias quis avançar e ele falou: Eliseu, fica-te aqui em Gilgal, porque eu vou avançar. Eu estou indo para Betel, você vai ficar aqui que eu vou. Eliseu: nananina não, eu quero viver a experiência mais com você. Vives o Senhor, mas eu não te deixarei. Você vai para Betel, eu vou junto. Eu quero. Essa experiência do Gilgal foi muito boa. Eu vivi a liberdade, eu vivi o amor, eu vivi a esperança, eu vivi a alegria, mas eu quero me avançar na minha maturidade. Eu não vou te abandonar, Elias, eu quero você. Eu quero você. Você dá um passo para frente, eu dou. Você dá um passo para um lado, eu dou. Onde você for, estou junto. E aí, eles foram para Betel. A segunda etapa do amadurecimento espiritual de Eliseu se deu em Betel. Sabe o que significa Betel? Casa de Deus. Fala comigo. Casa de Deus. Elias ordenou que seu ajudante ficasse naquele lugar, Gilgal, mas ele não. Eu quero ir aonde você for. Então eles foram para Betel. No primeiro encontro que Jacó teve com Deus, lá atrás, Jacó, o lugar que Betel antes se chamava Luz. Mas quando Jacó teve encontro com Deus, Jacó declarou que aquele lugar era muito especial, era temível e sagrado, e ele descobriu que em Betel, na casa de Deus, que ele deu o nome naquele lugar, renomeou casa de Deus, o pecador era bem-vindo, porque ele reconheceu: olha, na casa de Deus, este lugar, eu estava todo errado e o Senhor me aceitou. Saiba, irmão, que aqui é lugar de todos. Aqui é lugar dos errados, dos pecadores. A casa do Senhor, Betel, é lugar, é como se fosse um hospital, é lugar de ferido, é lugar de enfermo, é lugar de pessoas que estão abandonadas, as pessoas que estão a ponto de morrer, a ponto de perder a vida. Chama-se Betel. Fala comigo. Betel. Eliseu saiu de Gilgal e começou a viver a experiência de Betel, a casa de Deus. Você já ouviu falar da igreja Cristo em Casa? Tem muita gente que quer frequentar ela. Frequenta a igreja dentro de casa, no sofá. Igreja Cristo em Casa. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Igreja são pessoas. Eu faço parte da igreja. E igreja é coinonia, comunhão, juntas, unidas, aqui ó, encostando no outro, cheirando no outro, suor do outro, encostando no outro, percebendo as qualidades e os defeitos, coladinho no outro. Isso é igreja. Isso é igreja. Não é assim, irmão Sebastião, que nós estamos aprendendo? Igreja é todo mundo junto.
Pastor, olha para mim, irmão, hoje você esqueceu de pentear o cabelo. Arruma, é mesmo, reparando o outro, reparando mesmo, tentando ajudar o outro, né? Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro diz: esforça-te, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia, aleluia. E a experiência de Betel é a experiência da casa de Deus. Na casa de Deus tem comunhão, na casa de Deus tem pão, na casa de Deus tem água, na casa de Deus tem vinho, na casa de Deus tem alegria, na casa de Deus tem esperança, na casa de Deus é onde você vem, não como um posto. Tem gente que usa como posto de gasolina. Vou lá só para me abastecer. Gasolina hoje está mais barata. Vamos aproveitar, vamos encher o tanque. Mas casa de Deus não é posto de gasolina. Casa de Deus, Betel, é onde nós crescemos em comunhão. Koinonia, é comunhão. O crescimento, a maturidade se dá nessa fase é através do relacionamento. Diga comigo, relacionamento. O ser humano, ele foi criado um ser social, e o ser social, ele se relaciona. Ele não pode viver preso, ele não pode viver sozinho. Ninguém vive para si. Nós precisamos nos relacionar. É difícil? Às vezes relacionamento é difícil. Quem falou que é fácil? Jesus não conviveu muito bem com Judas. O que aconteceu no final das contas? O que Judas fez? E Jesus, o que Jesus fez com isso? Nada. Nem por isso Jesus o amaldiçoou, nem nada não. Não foi assim? Quantas vezes que Pedro foi repreendido por Jesus? Uma vez Jesus chamou ele de diabo. Para trás de mim, Satanás. Mas nem por isso Jesus o abandonou. Cuidou de todos da mesma forma. E na casa de Deus é diferente. Às vezes nós erramos, às vezes nós falhamos, sim, mas nós precisamos amar. E o amor é a tolerância. Já imaginou? Quantas vezes você erra por dia? Quantas vezes nós erramos por dia? Irmão Jordânia, quantas vezes nós erramos? Muitas vezes, né? E quantas vezes o Senhor Jesus falou para a gente perdoar? No dia, 70 vezes 7. Isso dá quantos? Você pode fazer as contas e chegar nos valores dos 400 e tanto lá. Mas ele diz isso, figurativamente falando, que não tem limite, o amor de Deus não tem limite. Se fosse olhar a quantidade de vezes que nós pecamos, nós não teríamos recebido o perdão de Deus. Mas o amor de Deus fala comigo, é grande. O amor de Deus porque Deus amou o mundo de tal maneira. É grande, é grande. Nós precisamos amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou. É perdoando que somos perdoados. É amando que somos amados. É doando que recebemos também. E a experiência de Betel, na casa de Deus, nós crescemos em conhecimento e sabedoria. Não adianta você, olha, preste bem atenção, você cristão, que não conhece Bíblia, saiba que você não está amadurecendo na fé. A Bíblia diz, e o próprio Deus falou, que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E a experiência de Betel é a experiência que o cristão tem, a oportunidade que ele tem
de amadurecer através do conhecimento da palavra. Quero que os irmãos abram a Bíblia no Salmo 151 aí. Tem irmão que está procurando ainda. Estou esperando. Salmo 158, acharam aí? Alguém achou aí? Mas teve muito irmão que estava procurando. Vou explicar para vocês. Precisa amadurecer na fé. Precisa conhecer as Sagradas Escrituras. E dentro da casa de Deus é que nós começamos a amadurecer. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É aqui que nós nos relacionamos e começamos a conhecer. Perguntei, Salmo 151 não existe, tá, irmão? Outro dia eu comprei uma Bíblia para minha esposa, achei que estava agradando. A primeira vez que ela abriu a Bíblia, ela abriu a Bíblia exatamente onde estava faltando o capítulo. Eu nunca vi isso, foi a primeira vez que eu vi. Estava faltando um capítulo na Bíblia, não é assim, amor? Oh, meu Jesus, vou ter que trocar essa Bíblia, está faltando um capítulo na Bíblia. Essa Bíblia está manquitola, está errado, não pode não. Nós aprendemos em Betel, a casa de Deus. Jesus foi quem fundou a igreja, foi Jesus quem estabeleceu e dando as diretrizes, porque o Senhor é quem edifica a igreja, Ele é quem edifica, e nesse processo, a palavra de Deus tem um papel e fundamental importância para o crescimento, para o amadurecimento. Dominar. Quais são os 5 livros da Bíblia, chamado Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, não, 5 primeiros livros da Bíblia, o básico. A Bíblia é composta por 2 grandes testamentos, Antigo e Novo. Qual que é o último livro da Bíblia, irmão? Qual que é o último livro do Antigo Testamento? Malaquias. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, são as coisas, vou dizer, básicas dos cristãos, as coisas básicas, fundamentais, para a pessoa deixar de gatinhar, para começar o quê? Caminhar, e depois correr. Nós vamos chegar na fase do correr. Mas aí, olha, estavam em Betel. Betel é gostoso, na casa de Deus tem alegria. Como é que é o cântico? Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei. Mas isso aí abriu, mas daqui a pouco vamos chegar lá. Mas eu quero aquele outro cântico do Renascer Praise, que a gente festa, o som da igreja é festa, é alegria, é gostoso estar reunido cantando, né, dentro da igreja. Mas essa experiência, o Senhor não quer que você fique nela, não, irmão. Mas o Senhor não quer que você fica na casa, não, na casa de Betel, não. Tem gente que gosta só de estar na igreja. A experiência de Betel é maravilhosa, mas para a maturidade cristã, não é o que Deus quer para nós. A experiência que Deus quer para nós é essa que ele teve agora, logo adiante. Porque Elias falou: Eliseu, você vai ficar aqui em Betel, e eu vou seguir para frente, eu vou para um lugar chamado Jericó. Eliseu pensou: poxa, aqui em Betel é gostoso, aqui em Betel é tranquilidade pura, eu acho que é o lugar para onde Elias está indo agora, vai ser melhor ainda. Eita glória, diga comigo, vai ser melhor ainda. Está muito fraco.
vai ser melhor ainda. Olha, eu saí de Gilgal, que era um lugar de quê? Libertação. Eu vim para Betel, lugar de quê? Da casa de Deus, da comunhão, da restauração. O Senhor tirou os carrapichos, tudo, tirou tudo que estava agarrado em nós. Estamos vivendo a alegria, eita glória, estamos reunidos aqui. Vamos para o churrasco, eita glória. Vamos sair daqui, vamos para a pizzaria, irmão, porque é bom estar aqui na casa de Deus. Ó, se for, me chama, hein? E se for, me chama. Vamos para a pizzaria, é gostoso. Só que Betel não é o lugar que Deus quer que nós ficamos. A experiência que Eliseu teve foi a experiência que ele diz o seguinte: olha, você vai, vives o Senhor, mas eu não te deixarei. Aonde você for, eu estou junto. Pois bem, aí eles foram para um lugar chamado Jericó. Fala comigo, Jericó. E aí ele teve uma grande surpresa. Sabe por quê? Jericó significa lugar de luta. Fala comigo, lugar de luta. Dentro da casa de Deus em Betel é alegria, mas Deus não quer que a gente fique dentro da casa dele, não. Viva a experiência da porta para fora. Viver a alegria de servir ao Senhor dentro da casa é gostoso. Quero ver você deixar de ser cristão 007 no trabalho, na escola, em casa com a esposa, em casa com os filhos. Aonde você estiver, você começar a viver a experiência da luta. Porque a Bíblia fala que quando nós deixamos a casa, saímos da casa de Deus, nós enfrentamos as guerras. Começamos a enfrentar as guerras, e é aí que nós começamos a amadurecer na fé de verdade. A Bíblia fala que nós temos 3 inimigos em potencial. Sabe quais são esses 3 inimigos em potencial? Eu mesmo, você mesmo. Segundo, o pecado. Terceiro, o diabo. São 3 inimigos que nós precisamos aprender a guerrear. Mas existem outras guerras que acontecem no ambiente espiritual. A batalha entre Deus e Satanás, o combate entre a luz e as trevas, a luta entre o espírito e a carne, a guerra entre os anjos e os demônios, o conflito entre o bem e o mal, estão continuamente acontecendo. A guerra espiritual você não pode enxergar, mas ela está acontecendo. O mundo espiritual não dorme. A Bíblia fala que o diabo ruge como um leão, 24 horas por dia, tá? Ele está rugindo como um leão, tentando a quem pode, o quê? Possa tragar. Assim como o povo de Israel lutou corajosamente para conquistar Jericó. Você lembra? As muralhas de Jericó? Lembra das muralhas? Quando Eliseu passou por lá, ele se lembrou. Ele com certeza se lembrou. Olha, essas muralhas caíram. Essas muralhas caíram e eles conquistaram Jericó. Toda pessoa que deseja evoluir e superar dificuldades é preciso enfrentar essas lutas. As batalhas começaram a partir lá da queda de Adão e Eva. Lá no Éden, o diabo, o pecado e a morte. Fala comigo. O diabo, o pecado e a morte são os inimigos da humanidade. O diabo, o pecado e a morte. Deus chama o homem, a mulher e a serpente declara. A partir daquele momento começava a guerra das sementes. Uma das primeiras lições é ter a consciência de que existe uma batalha terrível acontecendo. Nós precisamos vencer essas batalhas, lutar essas batalhas.
E aí, com certeza, irmãos, nós vamos passar por essas experiências vitoriosas. Sabe por quê? Não somos nós que lutamos as nossas guerras. As guerras existem, mas o nosso Deus falou o seguinte: olha, para o povo que estava lá pelejando por Jericó, rodeando a muralha de Jericó. Sabe que Deus falou com eles? Olha, vocês, quem foi que falou? O Senhor estabeleceu uma conquista em Jericó, e Josué falou com o povo: vocês precisam ficar falando? Não, vocês precisam ficar de quê? De boca fechada. Às vezes, as nossas batalhas nós perdemos porque a gente fala demais, sabe? As nossas lutas nós perdemos porque nós falamos demais. Antes mesmo de você conquistar, começa a falar demais, falar, e acaba perdendo. Já é difícil as coisas, e você começa a provocar mais dificuldade ainda, porque vão surgir invejosos, vão surgir pessoas que querem o nosso mal, e você não precisa ficar alardeando, não. Fica em silêncio, falar só com quem? Com Deus. E foi isso que aconteceu. A conquista de Jericó foi dessa forma. Todos deveriam ficar em absoluto silêncio, até que Josué lhes ordenasse gritar o brado de vitória. Eles gritaram já o brado de vitória. Josué capítulo 6, versículo 10. Como cristãos, nós não podemos fazer o mal do uso da nossa língua. Sabe para que serve a nossa língua? Deus criou ela para uma coisa, aliás, para várias coisas, né? E eu vou citar algumas delas: bem dizer, abençoar, curar, consolar, aconselhar, exortar, animar e glorificar o nosso Deus. Quantos podem dar um brado de aleluia aí? Oh, aleluia, mais uma vez, aleluia. O Senhor colocou a sua língua para isso, glorificar. Não é para murmurar diante das lutas. Ai, minha cruz está muito pesada, eu não estou aguentando mais, e começar a murmurar, a amaldiçoar o próprio Deus. Deus me abandonou, Deus me fez isso, Deus me fez aquilo. Não murmura, não murmura, fica em silêncio, é melhor do que você murmurar. E aí, até que sejamos esclarecidos quanto à situação, olha, a pessoa queira a nossa opinião e Deus nos dê a palavra de vida eterna. Isso está aqui, meu irmão. Os conselhos que nós recebemos, precipitados, iras e pelejas, desentendimento, devemos guardar em silêncio até que recebemos a resposta de Deus. O homem e a mulher que desejam crescer em maturidade precisam aprender a dominar a língua. As palavras que proferimos ou deixamos de proferir podem determinar vida ou morte. Sabia disso? Ao invés de você proferir maldição ou murmurar, abençoa. Abençoa o seu esposo, abençoa a sua esposa, abençoa o seu filho, abençoa o seu vizinho, abençoa a sua sogra. Ei, sogra abençoada, aleluia. Abençoa, Jesus, em nome de Jesus. Aí, abençoa. Mas tem que abençoar. Às vezes a gente reclama da sogra, do sogro, não é assim? Reclama disso, daquilo outro. Abençoa. Nós temos que abençoar. A nossa língua foi para abençoar. Só que da mesma forma que ela é usada para abençoar, ela também é usada para ferir. E é nisso que o Senhor quer nos corrigir. A maturidade do cristão está no momento quando ele começa a dominar a própria língua. Já tem um ditado que diz o seguinte: quem fala muito
Hã? Quem fala muito, dá bom dia cavalo, não tem um ditado assim? Não está na Bíblia não, tá, irmãos? É um ditado popular aí. Quem fala muito, dá bom dia cavalo, mas é um ditado verdadeiro. Às vezes a gente fala demais. E a gente tropeça quando a gente fala muito. Não é assim, irmão assim? Tá para existir um homem calado, tá? Um Moacir ali, ó. Silêncio. Silencioso. Silencioso, mas extremamente abençoado, sábio. Deus abençoe, meu irmão. Aleluia. Provérbios diz isso. Nós precisamos ouvir mais e falar menos. Não foi à toa que Deus colocou esses dois, como é que chama? Orelha aqui, né? Mas eu queria falar outro negócio. 2 ouvidos. Amém. 2 ouvidos e uma boca. Ouvir mais e falar menos. Não é assim? A experiência de Jericó é a experiência de luta. Nós precisamos lutar, é sair de dentro da igreja e começar a viver o evangelho fora da igreja aqui, ó, fora daquelas portas ali. Tem gente que é crente só aqui dentro, partiu da porta para fora, já não é cristão mais, virou 007, ninguém sabe que ele é crente. Cristão, já ouviu falar do cristão 007? Ninguém sabe, a família dele, poxa, esse não é cristão. O trabalho, ninguém sabe que ele é cristão. Na escola, ninguém sabe que ele é cristão. E a pessoa precisa amadurecer, porque o cristão que relaciona com Cristo, passa a ter as mesmas coisas que Cristo tem, falar igual a Jesus, andar igual a Jesus, cheirar o cheiro de Jesus, o perfume de Jesus está nele. E não adianta ele falar que não é, porque as pessoas estão vendo que é. É crente. Isso é crente. Isso é crente. Você pode até ficar calado. As pessoas vão chegar perto de você aqui. Você é crente, né? É. Você não precisa falar nada, porque o seu andar vai te condenar, a sua fala vai te condenar, o seu jeito de vestir vai te condenar, porque você é nova criatura. Nova criatura sou, vivo novidade de vida. Se antes eu era mentiroso, agora eu não minto mais. Se antes eu vestia como o mundo veste, a minha veste hoje é ordem decente. Eu me visto com decência. Se antes eu pecava, prostituía, fazia tudo quanto é coisa errada, hoje eu sou nova criatura, vivo novidade de vida. E a experiência de Jericó é isso, é lutar contra as minhas vontades, lutar contra os meus desejos pecaminosos. A maturidade que Eliseu teve em Jericó foi essa: Senhor, eu aprendi a vencer o meu eu aprendi a viver como Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. É a experiência de Jericó, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eliseu, fica-te aqui, eu vou continuar a caminhada. Eliseu, não, vives o Senhor, mas eu não te deixarei. A experiência de Gilgal foi boa, eu fui liberto. A experiência da igreja foi boa, eu comi, bebi, dormi, dancei, fui alegre, foi muito boa. Eu estou vivendo a experiência de Jericó, resistir no meu eu, resistir na maldade, resistir no pecado. Para onde você vai agora, Elias? Olha, agora eu estou indo para o Jordão. Eu estou indo para um lugar chamado Jordão. E para chegar no Jordão é preciso passar pela água. Sabe o que Elias fez? Eliseu, nós estamos diante de um rio chamado aqui, ó, Jordão. Nós precisamos chegar lá do lado. Nessa época, o rio
chegou no Jordão, número 55, nós chegamos no Jordão. Não sabia disso, essa boa. Vou colocar no sermão aqui, Rua Rio Jordão, número 55. Você chegou, aleluia, dê glória a Deus, aleluia. Vá comigo, glória a Deus. Cheguei no Jordão. Pois é, maturidade cristã. Eliseu fala, Elias. Oi, misturou, né? Aqui é 120, irmã. Você me fez errar. Independente do número, mas é Jordão. É o Rio Jordão. Em Gilgal, em Betel e em Jericó, e por fim no Jordão. Eliseu foi abordado por jovens filhos dos profetas que lhe perguntavam se ele sabia de Deus, iria recolher Elias, e a resposta era uma só: também eu bem sei, calai-vos, porque Elias ia ser recolhido. Mas Eliseu, eu não vou abandonar esse cara não, esse cara é unção pura, estou nele, colado nele, e vou ficar com ele até quando eu puder. E às vezes a luta é grande e a gente pensa em abandonar. E a gente precisa cantar aquele hino. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. Seja na luta, e sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. E às vezes a gente sente medo, porque a luta é grande, às vezes passamos por pedaços difíceis. Nós perdemos coisas materiais, perdemos entes queridos, perdemos tanta perda, às vezes a gente perde o emprego, perde tudo, perde a banda. Senhor, o Senhor nos abandona. Irmão, a maturidade cristã está nisso aqui. É quando você ora, Deus está em silêncio. Quando você ora, parece que Deus não está te ouvindo. Você vem na casa do Senhor, parece que Deus está caladinho, e as coisas acontecendo, mas a maturidade cristã se revela quando você, embora você acha que Deus está em silêncio, Deus não está te ouvindo, você não para de adorar, você não para de glorificar, você não abandona Deus por nada. Mesmo que a dor é grande, mesmo que a luta é grande, você vai: eu seguirei por teu amor. Diga aqui, ó, vou cantar a terceira estrofe. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentido perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Sabe aquela noite que é longa? Aquela noite que é dura, aquela noite fria, luta, difícil, que você acha que não vai chegar o dia. Saiba de uma coisa, à noite você pode chorar, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer, e é nesse momento que a experiência de Eliseu começa a mudar. Ele saiu da experiência de Jericó e começou a entrar na experiência do Jordão. Sabe o que significa Jordão?
é manter-se fiel até o fim. A experiência do Jordão é isso, manter-se fiel até o fim, não importa. O ano de 2000 aconteceu isso, e eu quase abandonei o caminho do Senhor. Em 2010 veio isso, em 2019 veio, eu falei, o que aconteceu em 2019? O Covid. Foi 2019? 2020, né? Veio o Covid, o povo deixou de vir na igreja, e aí virou Cristo, né? Crente, Cristo em casa, todo mundo, e aí muitas pessoas se desviaram, abandonaram, perderam, infelizmente perderam família, perderam ente querido, entendeu? Fases da vida, é a noite que chegou, é a escuridão que chegou, mas não é por isso que abandonamos ao Senhor. Não são essas coisas do mundo que faz nos abandonar a Deus. Precisamos ficar firmes. Todos acompanhavam a jornada de Eliseu e Elias, tanto homens quanto mulheres, mas a experiência do Jordão é o céu. Fala comigo. A experiência do Jordão é o céu. Sabe o que Elias fez? Tirou a capa. Eles precisavam passar o Jordão. Dobrou a capa. Pastor Everton, dobrou a capa. Naquele momento, aquele período que eles viviam, era o período de cheia dos rios. A época que estava mais cheia. Eu até citei o exemplo aqui do ribeirão que tem aqui, ó. O Rio Doce. Alguém já foi quando o rio está cheio? Dá até medo de passar naquela ponte, não dá? O rio cheio? Eu dei o exemplo aqui hoje de manhã. O rio cheio. Pois foi na época que o rio estava mais cheio que aconteceu isso. Eles precisavam passar o Jordão, viver a experiência do Jordão. Elias dobrou a capa e colocou nas águas. Sabe o que aconteceu com o rio? Eu acho que Eliseu não sabia nadar. O rio estava na correnteza forte. Hein, Lizinho? Correnteza. O rio. Lembra do rio Amazonas? Naquela parte mais larga dele, né? Aguaceiro, chuvarada, né? Quando ele colocou a capa, o rio parou ali. Da capa para frente, para a banda de baixo do rio, a água foi embora. E aonde ele colocou a capa, o rio parou. E aí eles começaram a viver a experiência da travessia do Jordão. Sabe o que acontecia? Ali formou uma parede gigantesca. Imagine você passando, atravessando o rio, com uma parede de água enorme, uma barragem invisível. O que eu citei aqui hoje de manhã, sabe o que Eliseu via? Eu acho, né? A Bíblia não fala isso não. Sabe o que Eliseu via, Elias via, ao atravessar aquela parede de água? Lambari, tucunaré, que mais? Quem gosta de pegar? Traíra, né? Piau, que mais? Tilápia, aquele muro de água, eles atravessando a seco, e do lado os peixes ali nadando. Quem gosta de pescar aqui? Tem pescador aqui? Pastor Hélio gosta de pescar. Amanhã nós vamos pescar, hein? Amanhã é dia de pescar. Aproveitar, né, pastor? E aí é o seguinte, estava lá atravessando o Jordão, aquele paredão de água. Ele estava vendo ali, vivendo aquela experiência. Irmãos, não existe melhor lugar do que você está vivendo essa experiência do Jordão. Você vai viver o extraordinário de Deus, os milagres de Deus vão acontecer na sua vida. Você tem que sair da experiência de Jericó e entrar na experiência do Jordão, porque é nesse lugar que você vai receber porção dobrada do Espírito. Aleluia! A experiência do Jordão é maravilhosa. A experiência do Jordão, sabe o que aconteceu? Quando eles chegaram do outro lado,
Elias falou: o que você quer? Pede o que você quiser que eu te dou. Eliseu: o quê? Eu vou pedir uma coisa. Aí Elias: pede, rapaz, pode pedir. O que você quer? Ele falou: olha, já que você está pedindo, já que você está falando para pedir, eu vou falar. Eu quero a porção dobrada do seu espírito. Aí eu acho que Elias deu até um arrepio, né? E ele falou: rapaz, isso que você está pedindo é coisa difícil, hein? Mas não é impossível não. É coisa difícil, mas não é impossível não. De repente, irmãos, veio o carro de fogo. Veio o carro de fogo, separou Elias de Eliseu. E naquele momento Elias deixou a capa para Eliseu, e ele subiu ao céu num grande redemoinho. Tem gente procurando Elias até hoje. Deus recolheu Elias num redemoinho, subiu um redemoinho de fogo, né? Grande. Olha que cena, imagine essa cena, você enxergando, viu, Moacir? Cena incrível. Mas foi a experiência de maturidade que Eliseu atingiu. Agora ele está preparado para continuar o ministério. Ele está preparado para continuar o trabalho, a obra que precisa ser feito. Foi assim que Deus fez em nós. Nós vivemos a experiência, a nossa primeira experiência de Gilgal. Nós passamos pela experiência de Betel. Nós passamos pela experiência de Jericó. E agora Deus quer que nós vivamos a experiência do Jordão. O extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus. Levanta, fica de pé, fala assim: eu quero viver o melhor de Deus.